Vamos chegando. Hora boa, né? 6 horas. Hora de agradecer mais um dia. E bater papo. Vamos conversar hoje de baixa visão. Então, quando a gente fala em glaucoma, a gente pensa em cegueira, em baixa visão, em perda da independência, da autonomia. Esse vai ser nosso tema de hoje. Deixa eu aproveitar para convidar aqui algumas pessoas. Deixa eu até botar o nosso tema. Estamos chegando. Bem-vindos. Independente. Daí. Pronto. Consegui aqui. Deixa eu chamar as pessoas para a gente conversar. Um papo bem objetivo, muito importante. Uma conversa de reflexão também, né? Da gente tentar colocar a importância da saúde, da visão na nossa vida. Às vezes a gente não se dá conta por tê-la. Então, não vamos esperar perder para poder valorizar. A gente cuida exatamente para esse sentido fantástico. Bom, boa noite, aí do bom dia aqui. Então já começamos com nossa Ave Maria. Esse horário da live das 18 horas é bem bacana. Então hoje eu escolhi a gente falar sobre baixa visão. Gente, o óculos tem disso, né? Acho que eu vou tirar. Vai ser óculos. Você precisa pescar. Aqui eu uso esse recurso visual, coisa boa enxergar, né? Então eu digo que óculos, inclusive, óculos não é problema, gente. Óculos é solução, tá bom? Então, que bom que a gente pode enxergar com óculos. O triste é quando mesmo com óculos a gente perde essa capacidade de enxergar. E o glaucoma, que é nosso tema central, e a gente vai focar essa baixa visão no glaucoma, mas a gente pode expandir para outras doenças oftalmológicas e sistêmicas que podem cursar com baixa visão, porque às vezes o problema não está na estrutura física do olho, mas no cérebro, e acabam levando como desfecho final a baixa visual, a perda da capacidade de enxergar. Então, acho que é um tema extremamente importante. Eu botei uma enquete ali agora no Stories, e aí eu perguntei assim, o que você faz que depende totalmente da sua visão? Então, de todas as suas tarefas do seu dia, o que depende da sua visão? Vocês já pararam para pensar nisso? Assim, às vezes a gente tá tudo inteiro, tá tudo funcionando e a gente não para de fato para imaginar como seria a nossa vida sem esse sentido, sem esse órgão do sentido. Agora, com o Covid, a gente tem percebido que as pessoas perderam o paladar, perderam o olfato e passaram a valorizar um sentido que antes elas não tinham muita noção do quanto é importante, né? A gente sentir cheiro, sentir o sabor das coisas. Agora, daí vocês imaginem o que é, de repente, perder essa capacidade de enxergar. Queria muito que vocês se colocassem nesse lugar de alguém deficiente visual, porque a partir do momento que a gente se coloca nessa situação, a gente passa, talvez, a valorizar o que a gente tem, né? O quanto que é importante, o quanto que faz falta, o quanto dentro dos sentidos a visão de fato ocupa um espaço dominante, né? A perda da visão, ela desconecta as pessoas do mundo e elas vão precisar de recursos para se reconectar usando os outros órgãos do sentido, caso isso seja possível, mas é sempre um grande desafio. Minha luta aqui com o Desvendando Glaucoma também é isso, para que as pessoas tenham essa noção da importância da visão, o quanto para a gente preservar a visão, a gente precisa pensar não só no olho, né? A gente não consegue blindar a visão se eu tenho um corpo doente. Então, é muito difícil a gente manter essa visão
boa e saudável num corpo muito doente. Então, se eu tenho um corpo doente, automaticamente meus olhos e minha visão estarão automaticamente sobre risco de perder essa função, que é a função de enxergar. No glaucoma, a perda visual do glaucoma, e ela tem uma característica muito especial, e por isso que o glaucoma é chamado de ladrão da visão, ladrão silencioso, porque ele vem de uma forma muito sorrateira e a pessoa não se dá conta que está perdendo a visão. A perda da visão pelo glaucoma, ela não é uma perda aguda, não é de repente, apesar da sensação ser um pouco essa, de que estava tudo bem, ou que não estava tão mal assim, e de repente já perdi minha autonomia e coisas que eu conseguia fazer de repente, eu passei a não fazer mais. Mas não é de repente. Como é uma doença silenciosa e lenta, as pessoas vão se adaptando a essa perda visual. Não existe nenhuma mudança no aspecto dos olhos, então não é um olho que pelo glaucoma em si fica vermelho. Normalmente o vermelho, ele está relacionado ao tratamento, então é vermelho por causa dos colírios, mas a doença em si, ela não avermelha os olhos, normalmente ela não gera dor, não gera nenhum tipo de desconforto específico e a pessoa vai perdendo a visão lentamente. Como é que é essa perda visual e por que ela não nota logo essa perda? É uma perda que ela começa de fora para dentro. Imagine que vocês estão me olhando aqui, vocês estão me vendo e vocês, mesmo olhando fixamente só para mim, vocês conseguem ver tudo que está na tela, ou não só olhando para o celular, mas vocês, por exemplo, eu tô aqui de frente para o celular, eu tenho um ring light aqui na minha frente, eu tô com um móvel aqui, então eu tenho toda essa visão de campo central e periférico. Com o glaucoma a gente vai perdendo uns pedacinhos, certo? E não é uma perda total, então ela vai ficando embaçadinha aqui, embaçadinha aqui, embaçadinha, embaçadinha. Esses embaçados vão aumentando, eles vão se juntando e a gente começa a ter umas perdas até ficar um campo que a gente chama de campo tubular. Ou seja, como se a pessoa enxergasse, ó, imagine se eu fizesse assim e visse só pelo centro, né? Por isso que o andar do paciente cego por glaucoma, ele é muito característico. Então, a pessoa que ela anda lentamente, porque ela perde essa sensação espacial do espaço. Às vezes, no exame oftalmológico do consultório, sabe aquele exame que todo mundo ama, que é para ver as letras, o melhor ou pior, a primeiro ou segundo? Então, naquele exame, muitas vezes, o paciente ainda enxerga muito. É quase um 20/20 que a gente chama, que é a visão 100%. Então, ela ainda não tem perda de visão central, mas ela já tem perda de visão periférica. Então, ela começa o quê? A se esbarrar nos móveis. Quem dirige ainda começa a bater a lateral do carro, subir no acostamento, né? Perder essa segurança no andar, porque uma vez que tem umas falhas na visão, ela perde essa sensação de profundidade, então ela normalmente anda com mais lentidão, com medo, né? Porque ela não tem essa segurança. Então é um andar bem típico de perda de visão periférica. É diferente, por exemplo, de um paciente de catarata, que cega por catarata, onde ele tem uma perda mais geral. Então, às vezes, é muito interessante isso, né? Então, um paciente com catarata, por exemplo, ele pode não enxergar absolutamente nenhuma letra, ele mal vê você na frente, ele vê muito vulto, muito embaçado, mas não gera essa dificuldade de se locomover, por exemplo. A capacidade que ele tem de se mover, ele anda mais rapidinho, ele tem dificuldade, mas ele anda mais rápido, ele tem um grau de autonomia maior do que o paciente com glaucoma. Então, o paciente com glaucoma, mesmo vendo as letras lá no consultório, tanto para longe quanto para perto, ele vai perdendo já essa autonomia. Então, mesmo antes de haver uma perda tão severa da visão, ele já começa a perder a independência, que é nosso tema, essa baixa visão e a perda da independência. E essa independência, ela pode começar com perdas como a incapacidade de dirigir, por exemplo, que para quem gosta de dirigir, né, isso acaba sendo uma coisa muito forte, né? Perda de sair sozinho e atravessar uma rua, por exemplo, pelo risco de atropelamento, porque não identifica a velocidade que um carro vem. Então, ela começa a perder essas pequenas coisas do dia a dia, aumenta o risco de acidentes domésticos, ou seja, o risco de queda, né? Pensar que o glaucoma normalmente acomete pessoas de mais idade,
Então, a queda num paciente de baixa visão e idoso acaba sendo também mais grave. Ela perde a autonomia, por exemplo, para controlar o uso de suas medicações, sejam as medicações do glaucoma, uma vez que ela já tenha diagnóstico, como também de outras medicações, porque normalmente são pacientes que têm comorbidades, ou seja, um paciente que é hipertenso, que é diabético, que usa remédio para colesterol, às vezes que já tem dificuldade para dormir e usa algum tipo de medicação. São pacientes também que tendem a ter um grau de ansiedade um pouquinho maior, tem maior irritabilidade, usam também medicação para essa parte de ansiedade, então ele usa múltiplos remédios e passa a precisar de ajuda para a execução dessas coisas que são aparentemente simples, que a gente faz no nosso dia a dia quando a gente tem essa capacidade de enxergar. Deixa eu ver quem tá aqui. Quero muito que vocês façam perguntinhas. Adoro quando vocês... Oh, Iracema, gente, eu tenho pacientes internacionais. Melhor eu cuido da família toda. Bem-vindo, obrigada. Você tá por aqui ou tá na Suíça? Tá no Brasil ou tá aqui? Me conte aqui. É minha paciente de anos, quando eu atendi ainda na Clínica de Olhos Pinheiro. Então, atendi ali na Garibaldi. Comecei a atender o irmão dela, muito linda essa história. Ele tinha ceratocone. E aí ela vinha acompanhando, cuidando do irmão, acabou virando minha paciente. Depois me achou em Camaçari. E a gente consegue acompanhar e dar uma visão maravilhosa. Então, ó. Gente, ó, made in Suíça. Eu tô chique toda, viu? Tô chique. Paciente de ceratocone precisa ter uma atenção especial, porque toda vez que o paciente tem uma doença que chama muita atenção logo de cara, que ele já tem diagnóstico, é natural que o médico foque muito nisso, até porque muitas vezes ele tá com um especialista naquela determinada doença. E às vezes perde a oportunidade de dar o diagnóstico de outra doença, como glaucoma, por exemplo. Então, paciente... se você está me ouvindo aqui, você tem ceratocone, uma atenção especial para não perder o timer do seu diagnóstico. E normalmente não é um diagnóstico fácil, porque o paciente com ceratocone normalmente tem uma córnea fina, que é fator de risco para glaucoma. Ele é míope, pacientes míopes é fator de risco para glaucoma, mas ele tem um nervo atípico por causa da miopia, o que às vezes confunde a escavação grande glaucomatosa da não glaucomatosa. Então, nem sempre é fácil mesmo fechar esse diagnóstico, mas é importante a gente investigar, sempre investigar, para não perder também esse momento de dar o diagnóstico certinho, propor um tratamento e preservar a visão. Porque o importante no final, o que a gente quer? Controlar as doenças que a gente vem a ter, oftalmológicas, né? Então, que a gente controle e preserve a visão. Então, o objetivo final é o quê? A visão. É esse sentido poderoso que nos conecta com o mundo, que pode nos proporcionar grande liberdade e independência. E se a gente perde isso, a gente perde a visão e perde muitas coisas juntas. É uma doença que compromete não só a qualidade de vida das pessoas, existem alguns trabalhos publicados, inclusive, com relação à qualidade de vida do cego, porque ele perde essa autonomia, ele gerencia pior suas próprias doenças, né? A perda da capacidade de trabalhar, então sua atividade laborativa automaticamente reduz a renda familiar. Ele precisa de pessoas que cuidem dele, o que também limita a renda familiar, ou seja, dependendo do tamanho dessa família, às vezes alguns familiares vão precisar estar mais disponíveis para ajudar no cuidado, no trato dessas pessoas. Então você vê que é um ciclo muito grande, né? Do ponto de vista financeiro também, toda vez que a gente é acometido por alguma doença, e alguma doença que é crônica, ou seja, que vai nos acompanhar durante muitos anos na nossa vida, existe um custo associado a isso, seja o custo de um tratamento particular, de comprar uma medicação, mas mesmo quando se tem um segmento no serviço do SUS, por exemplo, gratuito, existe o custo de deslocamento, desse acompanhante precisar estar presente, né? De sempre precisar de auxílio de alguém. Então, a pessoa que perde também sua autonomia de controlar sua própria renda. Então, mesmo que ele receba um auxílio, por exemplo, uma aposentadoria ou alguma coisa do gênero, ele perde essa capacidade de gerir seus próprios recursos. Eu tenho um caso recente, assim, bem triste, de um paciente com glaucoma, com perda visual já
bem significativa, é uma pessoa só e foi enganada por alguém, né, que disse que ajudá-lo, ajudou durante um tempo, mas se endividou, botando ele como responsável, né? Roubou bens. Então, assim, é bem complicado quando a gente perde nossa autonomia, essa capacidade. Então, eu quero muito que vocês valorizem muito a visão e se imaginem nesse lugar de deficiência visual. A deficiência visual, quando ela é congênita, ela já leva grandes dificuldades na vida, porque a gente perde esse sentido. Mas quando a pessoa já nasce assim, ela tem que ser precocemente inserida na família e na sociedade com essa deficiência, e assim ela vai ter mais possibilidades, e a gente felizmente hoje consegue isso, né? Mas uma pessoa que perde essa capacidade de enxergar, ou seja, enxergou sempre e de repente perde, isso é um grande impacto emocional e do ponto de vista prático mesmo, para a pessoa que está perdendo a visão e para toda a família, ciclo de amizades, ciclo de trabalho. Então, realmente, a cegueira é algo extremamente complexo e que deve ser combatido. A quantidade de pessoas no mundo cega é absurda. Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Eu peguei alguns dados. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer essa matemática? Peraí, puxei errado. Deixa eu ver se eu consigo aqui, viu, gente? Compartilhar o que, gente? Não, também não é isso. Peraí, pra cá em cima. Compartilhe. Ah, ok. Vamos lá. Peguei algumas... Deixa eu ver aqui. Vamos... Ai, ficou muito grande. Eu tentei pegar algumas informações para dar as informações bem técnicas do ponto de vista aqui no Brasil. A distribuição de cegueira, realmente ela está muito concentrada no Norte e Nordeste, mas não fica tão assim na frente do restante do país. Então, a cegueira ela se distribui em todo o país, né? Há uma predominância aí do Nordeste, talvez pela dificuldade de acesso à saúde mesmo, mas a gente vê que realmente ela é bem universal, tanto é que a gente fala de cegueira por glaucoma não só no Brasil ou em países subdesenvolvidos, mas também no mundo todo, né? Aqui estão algumas causas bem importantes de cegueira, o glaucoma ali liderando. A catarata, ela também cega, mas a gente tem uma vantagem da catarata, que é o fato de ser uma cegueira reversível, ou seja, o paciente que tem acesso à cirurgia de catarata consegue voltar a enxergar, isso é muito bom, mas algumas outras doenças, como glaucoma, retinopatia diabética, inclusive ontem assisti uma aula excelente sobre diabetes. Deixa eu fechar aqui, deixa eu ver se eu... parar, para não sair aqui da live. Sobre diabetes, e lembrar que existe uma associação entre diabetes e glaucoma, e existe uma associação entre glaucoma e inflamação, então a doença inflamatória. Então, todos os fatores que levam à inflamação crônica, que a gente chama de subclínica, elas devem ser combatidas de uma forma mais veemente. Eu sinto muita benevolência com relação a algumas coisas, como, por exemplo, a obesidade, a hipertensão, o próprio diabetes, as dislipidemias, especialmente triglicérides altos, que é subestimado. Se falou muito e se fala muito de colesterol. O paciente, quando olha o exame e vê um colesterol alto, ele fica extremamente assustado e preocupado, mas vê um triglicérides de 300 e não tá nem aí, né? E quando, na verdade, existe uma direta relação entre diabetes e triglicérides, especialmente se vier ainda associado a um HDL baixo. Então, existem alguns marcadores no exame de laboratório básico que dá pra gente identificar em que direção essa pessoa está indo do ponto de vista de sua saúde. E cada vez que eu vou inflamando, que eu vou adquirindo essas doenças, então que eu já sou pré-diabético, que eu já estou acima do peso. Gente, a gente precisa valorizar muito essa questão da circunferência abdominal, que é muito negligenciada, inclusive por médicos. E eu fico muito triste de ver meus colegas médicos barrigudos se gabando que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Ali é um marcador de inflamação isoladamente, independente dos outros exames. Então, ali tem uma liberação constante de
marcadores inflamatórios, que aumentam o risco de todas as doenças crônicas. Então, aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de câncer e aumenta o risco de glaucoma e degeneração macular, que são grandes causas de cegueira mundial. Então, para a gente pensar em proteger a visão das pessoas, eu preciso pensar no tratamento específico de glaucoma, então a gente precisa pensar em intervenções precoces, em tratamentos efetivos, em acompanhamento, em cirurgia, em laser, mas a gente precisa também pensar antes disso. Por que essas pessoas estão adoecendo e por que elas estão adoecendo cada vez mais cedo? Então, estou percebendo que eu acho que essa geração que vem aí não vai viver mais do que a geração passada, o que é muito triste, ou seja, mesmo com tanto recurso, a tendência é que essa geração viva menos, ou pior, para mim, pelo menos, não é só viver menos, mas é se arrastar até essa longevidade. Então, pode ser até que elas consigam viver um pouco mais. Não acredito que muito mais. Porém, com a qualidade de vida extremamente ruim, já colecionando doenças. Meus pacientes estão adoecendo muito precocemente. Fora aqueles que não sabem que estão doentes e estão bem doentes. Oi, Daílza, beijo. Gente, querem me perguntar? Façam perguntas, adoro perguntas. Alguém aqui que tá na live nesse momento sofre de deficiência visual? E se tem alguém próximo que sofra de deficiência visual? Eu acho interessante como a gente se sente. Eu não vou botar a gente não, porque eu não me incluo nesse... Às vezes eu boto a gente para ser as pessoas, né? Mas como normalmente as pessoas se sentem blindadas e especiais de que com ela não vai ser. É quase uma roleta russa, porque a gente trabalha em medicina muito com probabilidade, aumento de risco. Então, alguns marcadores, eles vão que aumentam o risco de, né? Aumentam 4 vezes o risco de infartar, aumentam 3 vezes o risco disso. Aumenta, se você fuma, aumenta em 10 vezes o risco de ter câncer. Mas não sei, as pessoas acham que assim, não, mas não vai ser comigo. Como assim não vai ser com você? Por que que a gente precisa esperar acontecer algo ruim, inclusive, para pensar em mudar nossas escolhas e nossos hábitos? Ainda encontro no meu consultório, e eu posso falar assim com muita tranquilidade, porque eu sou uma médica que eu converso bastante com o meu paciente, desde sempre. Então, o paciente que sai bem orientado do consultório com relação à sua doença, ao seu tratamento, todas as minhas receitas estão escritas e determinados o tempo de uso. Então, por exemplo, se é um paciente com glaucoma, tá ali escrito que o uso é contínuo, não é? Então, tá tudo aí. É um paciente que tá bem documentado, ele vê a fotografia do nervo, ele sabe qual é a sua pressão inicial, pré-tratamento. Eu procuro reforçar isso nele. Eu falei, grave esse número. Às vezes o paciente com pressão de 24, de 26. No decorrer da vida, a tendência é que eu esqueça, né? Às vezes você voltar um prontuário todo para lembrar como era que era essa pressão inicial, ou vai mudar de médico. E eu falei, grave esse valor dessa pressão. Como é sua pressão inicial? Como é que a gente está começando agora? Tá lá uma foto bem documentada. Então, não é um paciente que sai sem informação, não é um paciente jogado, é um paciente bem informado. E mesmo esse paciente, ele volta para mim sem usar medicação. Ele volta suspendendo a medicação 6 meses. Ele volta dando um tempo no remédio, né? Mesmo com toda essa informação. Então, esse também é um dos motivos da cegueira, é negligenciar as doenças. E isso vale para todas as doenças crônicas, o quanto se subestima ou se minimiza, ou não é bem assim. Aí você orienta que ele está pré-diabético, ele acha que não tem problema, que aí é melhor comer aquilo, é mais gostoso, aquele prazer imediato do que um sofrimento para a vida toda. Então, a gente precisa rever nossas escolhas diariamente, se a gente não quer se arrastar e colecionar doença. Então, muitos que me acompanham aqui, eu sei que passam por grande perrengue, ou consigo, ou com familiar muito próximo, de saber o que é a dor de acompanhar alguém extremamente adoentado, que está passando por doenças graves, por alterações neurológicas, por AVC, por glaucoma, por perda visual. E depois que a perda visual chega,
que acontece com o paciente no consultório? Olha como há uma incongruência. Vão entrar aqui e vão me perguntando, tá bom? Ele quer voltar à visão, gente. Ele não tem um paciente que nunca soube, foi mal acompanhado, não tinha diagnóstico e chega com baixa de visão, tudo bem. Mas um paciente que sabia que tinha uma doença grave, ele está ciente de todos os riscos, ele continua fazendo exatamente as mesmas escolhas e perde a visão e ele quer uma solução. Ele quer voltar a enxergar. Ele repete 1000 vezes que não está vendo, que a visão ainda está ruim, que ele não consegue andar, que ele não consegue. Ele repete como se isso já tivesse sido anunciado há muito tempo. Então, as pessoas ainda se colocam com relação à sua saúde esperando acontecer, fazendo um exame para ver se ainda está enxergando, fazendo um exame para saber se já desenvolveu um câncer. Isso não é prevenir, isso é diagnosticar precoce. Então, você tem uma doença, vou dar um exemplo outro, vou pular um pouquinho do olho. Um histórico de câncer de intestino na família. Então, você já tem um fator familiar. Ok. Aí, você faz o quê? Fica fazendo colonoscopia para saber se já tá com câncer e continua comendo tudo errado e fumando e tendo um estilo de vida péssimo, esperando fazer a próxima colono até o dia da colono da positiva. Será que essa é uma boa escolha mesmo? Eu não acho uma boa estratégia. Então, eu me coloco sempre como paciente, porque eu sou paciente oftalmológica, gente. Meu histórico familiar é muito ruim. E eu fiz uma escolha na minha vida de fazer boas escolhas todos os dias. Precisa ter constância, precisa ter regularidade para que a gente possa envelhecer com mais qualidade. Então, se eu tenho histórico de diabetes, de hipertensão, de glaucoma, de cegueira na família, fizesse uma escolha de ser sedentária, comesse o que eu quisesse e bem entendesse, ficar acima do meu peso, é pedir para acionar essa hereditariedade, essa genética. Então, o fato de ter a genética não significa que a gente precisa desenvolver a doença. Ou se desenvolver, que desenvolva tardiamente na vida e que venha de uma forma mais branda, que vai ser mais fácil tanto dar o diagnóstico quanto tratar. Então, a gente precisa rever nossas escolhas todos os dias. Mas, às vezes, a gente não quer abrir mão das coisas que nos matam. Repensem o que te mata. Hoje eu estava vendo um vídeo sobre o poder do pouco. O quanto pouco pode ser muito, né? Então, um pouco de veneno continuamente mata. Um pouco sempre, né? Um pouco continuamente. Ah, mas é só um pouquinho. Mas não é só um pouquinho hoje, é um pouquinho todo dia, é um pouquinho no decorrer de 20 anos. Aí quando chega a gente, parece que acha que não vai viver mais 20 anos. Porque uma pessoa com 20 não se imagina com 40. A com 40 não se imagina com 60. E a com 60 não se imagina com 80, que malmente com 70. Então assim, a gente depois que é uma prorrogação, chega no ápice, quer viver mais, quer aproveitar outras coisas, quer ter independência, então já financeiramente às vezes já está um pouco mais organizado e de repente, quando era para estar com a vida mais tranquila, vai passar o resto da vida atrás de consultório em consultório, de médico em médico, tomando a lista de 10 remédios para tentar sobreviver mais um pouquinho. A gente precisa valorizar mais a nossa vida, a nossa saúde e a nossa visão, se a gente quer de fato envelhecer enxergando bem. Deixa eu ver aqui da Ilza. Quem fez cirurgia de catarata, mesmo usando lente, é preciso continuar usando óculos novamente? Bom, a cirurgia de catarata, existem... Então, bora aqui. Tô adorando usar esse olhinho, hein? Esse é mais bonito, mas eu gosto mais do olhinho que tem lá no meu consultório, porque eu acho ele mais didático. Mas, ó, olho. Adoro. Então, ó, vamos... Então, a gente tem, ó, o pretinho ali, pupila. Na frente tem um vidro. O colorido chama íris. Aí, eu vou abrir, hein? Tentar, né? O bicho que ele é todo desmontável. Calma. Take it easy. Então, bora lá.
Coloridinho é a íris. Se encaixa. Esse é o mais difícil de encaixar. Pronto. A íris. Atrás da íris tem uma lente. Aí que ela fugiu. Então, ela fica aqui atrás. Na cirurgia de catarata, então, a catarata é o quê? Essa lente que era para ser bem transparente. Ela perde a transparência. A gente tira e coloca uma lente aqui no lugar. Em todas as técnicas, a gente tenta escolher essa lente, deixando a pessoa o mais independente de óculos possível, né? Então, a gente tenta deixar algum grau de independência. A gente tem lentes multifocais, que corrigem longe e perto, então vai dar um grau de independência maior. Às vezes, a gente deixa um olho melhor para longe, o outro melhor para perto. Dependendo de como ficou essa programação, é muito comum, mais comum, é que precise de óculos para algumas situações. Então, por exemplo, se sua visão depois da cirurgia ficou maravilhosa para longe, provavelmente você vai precisar de um pouquinho mais de grau para pertinho. Se para perto você tá lendo tudo, tá fantástico, provavelmente vai precisar de um pouquinho mais de grau para longe. Então, mas a necessidade do óculos, ela vai depender muito da sua necessidade, ou seja, às vezes esse grau que ficou é pouquinho, não te dá nenhum grau de dependência e dá pra ficar sem óculos tranquilo, tá bom? Eu desmontei o bicho todo aqui, viu? Volte pra seu lugar. Quem mais quer me perguntar coisas? Vamos perguntando, tá bom? Pode ser de baixa visão. Catarata é bom, né? Porque é uma cirurgia que realmente restaura a visão, o resultado é fantástico. O grau de satisfação do paciente é muito grande. Quando bem indicado, normalmente dá um grau de satisfação muito grande. Eu quero falar mais um pouquinho. Gente, eu tô monitorando aqui meu tempo, que eu quero fazer uma live mais curtinha hoje. Hoje eu tenho um curso de oftalmologia integrativa, que eu tô amando. Semana que vem eu tenho novidades, que eu vou iniciar uma pós-graduação para trazer mais novidades para vocês. Acho que vocês vão amar, tá? Então, bora lá. Problemas da baixa visão. Vocês já pararam? Eu queria muito que vocês parassem para pensar a importância da visão e como seria a sua vida hoje se você perdesse a visão dos 2 olhos. Quero muito que vocês façam esse exercício, né? O que você perderia, o que você não faria mais, né? Como seria a sua vida sem a visão? Que transformação aconteceria caso acontecesse um incidente que houvesse uma perda visual? Talvez esse sentimento aí te alerte, não é para ter medo, é para valorizar. Então, esse exercício é para valorizar esse sentido que nos conecta com o mundo, que nos dá muitas possibilidades, tá? Eu queria falar de um tema aqui relacionado a isso, muito interessante. Eu tenho falado muito de sono, tenho percebido no consultório um grande problema com relação ao sono e a importância do sono também na nossa saúde. E essa coisa chamada ciclo circadiano, ou ciclo sono-vigília. Os cegos têm um grande problema com relação a isso. Ou seja, como eles perdem essa capacidade visual, mesmo quando não é uma cegueira total, ou seja, eles ainda enxergam luz, eles acabam desregulando naturalmente esse ciclo circadiano. E existem algumas coisas que a gente precisa fazer. Por quê? Aqui a gente tem que falar do paciente que se você não tem nenhuma doença, por favor, tente se manter nesse local, 0 doença, fazendo escolhas boas. Se você já tem doença, então se você já tem glaucoma, né, cuidar do glaucoma, fazer um acompanhamento periódico, usar a sua medicação corretamente, certinha, de horário, retornar para o acompanhamento, não negligenciar, não dar um tempo do colírio. Deixa eu suspender aqui para ver. Para ver o quê, gente? Para ver a visão ladeira abaixo? Por favor, não suspenda o remédio sem orientação médica. Já falei, mais uma vez vou repetir, não economizem em médico. Não economize, às vezes, para não pagar uma consulta, você paga muito mais caro. Primeiro que você pode pagar com sua vida, depois você pode pagar com sua visão. E depois, quando vocês decidem aleatoriamente comprar coisinhas que parece que faz bem, às vezes o mix dessas coisinhas não dá certo, tá certo? Então, assim, não economizem com o médico, não. Gente, não se vai no médico de semana em semana. Quantas coisas vocês gastam que faz toda semana, que faz uma vez por mês? De quanto em quanto tempo você faz um acompanhamento médico, tá? Então, assim,
faz o segmento. Tá na dúvida? Volta no médico, tira a sua dúvida, questiona, não tá gostando do colírio, quer repensar, acha que o diagnóstico tá errado, mas assim, não faz por conta própria. Sua visão pode estar em risco. E visão é sistema neurológico. Quando há perda, para retornar, aí a matemática já é diferente, dá muito trabalho. Pode, em alguns casos, pode. Tenho tido surpresas no meu consultório positivas de melhora de padrões. Mas assim, a princípio, lesão neurológica são alterações irreversíveis. E outra coisa, a lesão neurológica do glaucoma, ela se dá no olho e no cérebro. Então, existe perda cerebral também. Então, não é bacana, certo? Então, bora valorizar a visão, valorize a saúde de vocês. Pensem sempre o olho como um peixinho dentro desse aquário. Se o aquário tá ruim, o olho vai estar em risco. Então, para a gente preservar a visão, eu preciso desse aquário saudável, de água límpida, cristalina, de rio fluindo, tá bom? Então, assim, cuidem muito da água desse aquário, porque vocês vão ter mais possibilidades de preservar a visão de vocês. Deixa eu voltar para o ciclo circadiano, porque eu estava falando do sono, que é uma coisa extremamente importante para a gente pensar em saúde. O não dormir, o dormir mal, o despertar várias vezes de noite, o levantar para ir no banheiro, mesmo que não seja exatamente um insônia, ou seja, a pessoa levanta, vai no banheiro, volta e dorme de novo. Esse padrão de sono é muito ruim. E os cegos, eles têm esse problema de ciclo circadiano, o que acaba desencadeando disfunções hormonais, porque o corpo ele funciona de fato como uma grande orquestra, onde cada instrumento tem uma hora de entrar. Então, se um não dá um sinal para o outro entrar, o outro não entra e fica um descompasso e a música sai fora do tom, tá bom? Então, a gente perde esse ritmo necessário para a nossa vida e para a gente envelhecer com saúde. Então, é possível envelhecer sem adoecer. Mas à medida que os hormônios vão se bagunçando muito precocemente, a gente vai envelhecer antes e automaticamente os cegos vão ter uma vida mais curta. Algumas coisas a gente pode fazer com relação a isso, como por exemplo, exposição ao sol durante o dia na pele. Então a gente também tem fotorreceptores na nossa pele que vão perceber essa iluminação. Durante o dia, um ambiente mais claro, porque nem todo mundo tem essa cegueira total de não ver luz, né? Não tô falando só dessa cegueira, mas deficiências visuais importantes. Então, estímulos visuais luminosos durante o dia, de noite tudo escuro, horário bem certinho, de café da manhã, almoço e janta. Isso ajuda bastante. Para o quê? Para ir criando esse ritmo, porque a tendência é que o cego ele pula uma hora a mais. Por exemplo, se ele dormiu hoje 8, amanhã ele só tem sono às 9. Depois de amanhã ele tem sono 10 horas. Então, é necessário fazer algumas ações para que ele consiga fazer um ciclo melhor. E, às vezes, quando eles ainda têm atividade laborativa, ou seja, trabalham, eles vão querer dormindo cada vez menos, porque tem horário para acordar, porque tem um compromisso, mas não tem horário para dormir, não sentem sono de acordo com a iluminação, tá? Então, existem estratégias. Pessoas com baixa visão, existe especialista só em baixa visão, então, dentro de oftalmologia, a gente tem especialista em baixa visão que pode ajudar dando recursos a mais, não é? Para dar mais autonomia, mais liberdade, mais segurança também dessas pessoas, evitarem quedas, evitar acidentes. Então, é muito importante o acompanhamento com o especialista e também tem toda a parte ocupacional para orientar a família com relação à casa, por exemplo, de ter os móveis mais fixos, de não haver mudança do espaço, alguns detalhes com relação ao ambiente, que vai fazer com que essa pessoa, mesmo deficiente visual, consiga ter maior autonomia na sua vida cotidiana. Deixa eu ver o que a Kelly falou aqui. Obrigada, amor. E por todos os encaminhamentos que você faz e pela sua resposta, né? Maravilhosa. Seu resultado fala tudo. Gente, já vou encerrando. Falta só um minutinho. Vou fazer lives de quarta mais curtinhas que eu tenho outro compromisso. Querem perguntar alguma coisa mais? O que mais que eu queria falar? Qualidade de vida. Acho que é isso por hoje, hein? Vamos lá. Então, eu queria deixar de recado. Para vocês valorizarem a visão, né? Quando a gente tem, a gente não dá valor. Infelizmente. A gente tende a só valorizar as coisas depois que a gente perde. Então, que vocês possam valorizar a saúde de vocês
e a saúde visual de vocês e a qualidade de visão enquanto tem. Seja que visão você tem hoje, tá bom? Então, se você enxerga tudo, valorize esse tudo, não gasta, preserva, para que você possa utilizar e usufruir das possibilidades que enxergar te dá. Se você que está me acompanhando aqui agora já, infelizmente, tem uma perda significativa da sua visão, seja por glaucoma ou por outra doença oftalmológica ou neurológica ou por trauma, e você tem pouquinha visão, segura essa visão com unhas e dentes. Pouco faz muita diferença para quem não tem nada. Então, pouco veneno pode te matar, pouca luz também pode fazer muita diferença. Para quem enxerga muito, às vezes, imaginar que enxerga vultos é muito ruim. Mas para quem não enxerga nada, vultos é tudo que ela tem. E esse vultos pode determinar autonomia para a pessoa, de fazer suas coisas sozinhas, né? De não precisar de alguém o tempo todo, né? De criar mais independência. Então, assim, a visão que você tiver, seja ela qual for, é só luz, é só vultos, é só conta-dedos, é só um olho, é só uma parte da visão. Não interessa. Toda visão deve ser valorizada. Toda visão deve ser valorizada. É outro erro importante. Tratamento de glaucoma muitas vezes é caro. E pelo fato da pessoa já ter perdido uma grande quantidade de visão, ela não entende que precisa manter o tratamento. É como se, não adiantou nada. Não, adiantou sim. Quanto mais tempo a gente segurar essa visão, mais qualidade você tem no decorrer do seu tempo. Então, assim, valorize demais essa visão que você tem. E se você tem baixa visão, mais um motivo de você rever todas as escolhas que você fez até agora. Não é meter o pé na jaca de vez e largar de mão, porque isso é suicídio. Tá bom? Então é hora de reverter, de rever a alimentação, rever sono, rever estilo de vida, rever estresse. Então, reveja tudo isso, porque você pode manter essa visão e, quiçá, melhorar um pouquinho. Mas, assim, valorize, invista. Não perder já pode ser um grande ganho, tá bom? Então, às vezes, a gente não consegue reverter, mas a gente consegue manter, preservar, não deixar evoluir. Também é sucesso de tratamento. Então, valorize, cada visãozinha, pouquinho que vocês têm, não interessa. Valorize. Valorize. Procure um médico, procure um profissional. Tem outras doenças, já tem diabetes, já é hipertenso, tá acima do peso, não tá dormindo, tá sedentário. Gente, não precisa começar com o ideal, não. Começa de pouquinho, mas começa. Não espera a situação ideal para, mas agora a pandemia, não dá, não. Começa com o que dá. Começa a se mexer dentro de casa, dá a volta no quarteirão, pula a corda, faz polichinelo, faz abdominal, qualquer coisa, mas assim, não espere chegar ao momento ideal para cuidar da sua saúde. Percebo de classe social, de A a Z, impressionante como o desejo por facilidade. Para ter saúde não é com pílula mágica, não é milagre, não é remedinho da moda, é com decisões diárias. Então, decida todo dia como você quer viver. Decida todos os dias. Eu quero muito que vocês pensem o que é ser um deficiente visual e o quanto isso pode impactar na sua vida, tá bom? O quanto de vida perdida vai ser se você perder a visão. Então, tenha isso em mente na hora de fazer cada escolha, de cada sim, cada não que você dá para as coisas que você está escolhendo hoje, tá bom? Talvez não dê tempo de voltar atrás. Então, assim, a gente tem que fazer essas escolhas todos os dias. Fazer novos compromissos diariamente. O mundo sempre vai tentar nos desviar desse caminho. Mas é possível seguir nesse caminho com muita qualidade, com muita alegria, com muito bom humor. E, principalmente, enxergando a vida com mais clareza, né? Com mais cor, né? A gente, à medida que a gente vai fazendo essas escolhas diárias, a vida fica de fato mais colorida. Muitas pessoas estão enxergando lá 2020 e estão absolutamente cegas porque estão vivendo. Então, cuidado com essa cegueira também que a gente está vivendo atualmente. Uma ótima quarta-feira. Temos live sábado às 8 da manhã, espero vocês. Ainda vou estar falando um pouquinho desse tema, baixa visão,
independência, autonomia com outro enfoque. E segunda-feira, às 19 horas, vamos ter uma live super especial falando de dor, falando de coluna, com convidado especialista especialista em dor, especialista em coluna e em quiropraxia. Então, vai ter muita coisa aí pra gente bater papo. Até amanhã, que eu volto aqui nos stories, alguma coisinha talvez aqui no feed. E sábado espero vocês às 8 na live comigo, tá? Beijo, muito obrigada pela companhia. Compartilhe essa live com quem vocês acham que pode se beneficiar. E também no sábado, para mais pessoas poderem ter acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo e se inspirarem a fazer escolhas cada vez melhores. Beijo, gente. Tchau, tchau.